Comunicativa venceu o prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa como melhor agência do Nordeste em 2023. A premiação é uma das poucas iniciativas de reconhecimento da área de comunicação corporativa no país e já está em sua 8ª edição, tendo protagonismo as agências de comunicador e comunicadores. A gente conversa agora com o Moisés Carvalho, sócio-diretor da agência. Moisés, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Parabéns pela conquista. E eu queria começar falando justamente sobre ela, né? Como é que foi para vocês ganhar esse prêmio? Como que vocês recebem, né, esse reconhecimento? Claro que prêmio nenhum vem por acaso, né? Tudo é uma construção. Então, que tipo de reflexão você faz nesse momento, dessa construção até esse momento? Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco, mais uma vez, parabéns. Bom dia, Fernando, bom dia, Dilson, bom dia, amigos e amigas aqui da Princesa. Primeiro dizer da minha satisfação de estar aqui, consigo encontrar vocês sempre do outro lado do vidro, do estúdio, então estar aqui na posição de entrevistado é uma honra, obrigado pelo espaço. Bom, a Comunicativa é uma agência baiana, com uma presença forte aqui em feira, inclusive, que nos orgulha muito. Ganhar um prêmio é sempre um motivo de alegria, né? E como você falou, de reflexão, né? Uma área que trabalha sempre nos bastidores, diferente de vocês que estão aqui nos microfones, conversando com as equipes. Tem muita gente, né, para fazer isso aqui chegar, para fazer isso acontecer. Agências parceiras da rádio, agências parceiras de vocês, a Comunicativa é uma delas. Então, é um trabalho de mais de 30 anos de atuação muito forte. A gente ficou muito feliz por vários fatores. Primeiro, porque esse é o principal prêmio da nossa categoria. Segundo, porque a gente venceu num ano dominado por agências baianas, e isso mostra a força do nosso mercado, né? Bahia produz há muitos anos comunicadores muito bons, gente que foi para o Brasil inteiro fazendo comunicação de qualidade. Então, a gente chegar lá, entre as 5 finalistas, 4 agências eram baianas. Isso pra gente foi um motivo de muita alegria. Acho que é trabalho duro, trabalho que é feito com seriedade, com qualidade e que é premiado. E mostra também, Moisés, que as empresas estão abrindo o olho para a necessidade de se comunicar bem, né? Queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque os tempos mudaram bastante e as empresas precisam se reinventar com o tempo, né? A gente mesmo tem anunciantes aqui de 50 anos de mercado. Com certeza, para se chegar a 50 anos, se reinventou várias vezes, né? Com o passar do tempo. E a comunicação, que hoje é tão fácil e se torna muitas vezes perigosa também, né? Você comunica pelas redes sociais de uma hora para outra, mas como comunicar é o X da questão, né? A comunicação talvez seja um dos setores da economia que mais muda, porque a tecnologia, que é um parceiro da comunicação, está mudando o tempo inteiro. Como você falou, a comunicação, ele é aquele elo entre a empresa e o resto das pessoas. E hoje o que a gente vê é uma concorrência muito forte, muito maior do que já teve, e a comunicação é aquilo que traz o diferencial, né? A gente costuma dizer hoje em dia, uma rádio não precisa só comunicar, um restaurante não precisa só servir boa alimentação, né? Uma empresa de transporte não precisa só transportar bem. E quem comunica o que acontece de diferente, o que é que vai além do normal, são as agências, né? Agências de publicidade, agências de marketing digital, agências de comunicação corporativa, como é o caso da Comunicativa. Então, acho que o nosso papel hoje é mostrar para o cliente que a gente está ligado nas novidades, que a gente sabe o que o cliente espera, que o cliente hoje em dia acha comum fazer um bom trabalho. A gente costuma dizer para todos os nossos clientes, olha, não basta ser uma boa clínica, você tem que fazer algo além. Não basta ser um bom hospital, você tem que fazer algo além. Não basta ser um bom restaurante, você tem que fazer algo além. E quem mostra isso, quem embala isso para presente, para os ouvintes, para os consumidores, são as agências. Então, a comunicação é um desafio diário. Vocês dos veículos de comunicação fazem um trabalho excepcional, porque vocês estão no dia a dia das pessoas, estão mostrando para eles, como você falou, marcas de 30, 40, 50 anos. Então, esse trabalho é o trabalho do desafio diário, de como a gente fazer as pessoas prestarem atenção nas marcas, né? Com tanta distração, a gente talvez nunca teve um tempo onde a gente está tão distraído, é tanta informação que a gente recebe, Fernando, todo dia, né? Celular, rádio, televisão, jornal, site, blog. A gente tem muita fonte de informação e a comunicação ajuda a isso. O que é que eu devo prestar atenção?
né? O que é que merece a minha credibilidade? O que é que merece a minha reputação? O que é que merece que eu preste atenção, que eu diferencie? É para isso que a gente trabalha todo dia. Não é fácil, nem sempre a gente consegue, mas é para isso que a gente trabalha. E como é que vocês têm atuado com com as empresas no sentido de conscientizar também dessa importância? Porque eu sei que existe esse trabalho também, né? Tem um que já vai chegar ali, um cliente que vai procurar vocês sabendo da necessidade, e tem outros que você precisa mostrar a necessidade. E quando se fala de comunicação corporativa, talvez isso tenha até uma dificuldade de entendimento de muitos empresários, porque a gente trabalha aqui na ponta da publicidade muito. Então, o cidadão contrata a gente querendo vender mais. Ele quer o resultado, ele quer que aquele investimento traga retorno logo, quanto antes. O mais rápido possível, né, Fernando? O mais rápido possível, né? E a gente ainda fica meio aqui no fio da navalha, né? Tendo que entregar esse resultado mesmo. No caso de vocês, como é que esse papo acontece? Qual o resultado esperado para a agência de comunicação corporativa com o seu cliente? Eu costumo brincar, como eu sou responsável lá na agência por fazer essas apresentações comerciais para novos clientes, eu costumo brincar dizendo que a minha primeira tarefa é convencer o cliente a não nos contratar. Eu sempre converso dizendo, você tem certeza? Porque a comunicação corporativa é um trabalho de médio e de longo prazo. A gente, diferente da publicidade, a gente não faz vender mais, a gente faz cobrar mais caro. Né? A gente costuma mostrar para os nossos clientes que com um trabalho de médio, de longo prazo, onde você investe naquilo que é o seu diferencial e onde você fala com a sociedade para além daquilo que você vende, você pode cobrar mais caro, você pode se tornar uma marca mais relevante, se algum dia você quiser vender essa empresa, ela vai ser vendida mais caro, porque imagem hoje em dia é dinheiro, né? Imagem não é mais aquilo que a gente antigamente dizia, eu não sei contabilizar, não. Hoje em dia, uma empresa com boas marcas, uma empresa com bons produtos, mas também com boa reputação, ela vale mais caro. Então, o nosso primeiro convencimento é esse, mostrar para o cliente que é um trabalho de médio e de longo prazo. O segundo, perguntar para ele se ele tem a disposição de ir além. Porque a publicidade é apenas dizer, olha, eu vendo por tanto, eu vendo mais, eu posso te entregar mais rápido. A comunicação corporativa não, que valor você entrega naquele produto além dele mesmo, daquele serviço além dele mesmo, né? Então, é um trabalho que requer visão estratégica, visão de longo prazo, nem sempre é simples, mas toda empresa hoje em dia, com o advento das redes sociais, pode fazer comunicação para além daquela comunicação de mercado, para além daquela comunicação que tem um foco em vender. Então, assim, quais são os valores por trás dessa empresa, né? Quais são os valores dos fundadores e das fundadoras dessa empresa? Em que essa empresa acredita, além daquilo de fazer o seu bom trabalho? Então, é um trabalho difícil, mas que vem sendo recompensado. A Bahia é reconhecida nacionalmente como um estado com boas agências de comunicação corporativa, com gente que dá suporte aos clientes em situações de crise de imagem, mas também em situações positivas. E eu acho que a gente tem ainda um mercado grande para poder alcançar. A nível de Nordeste, a Bahia se torna essa grande referência, na sua visão? Sim, sim. A comunicação corporativa está a reboque do que a gente chama de desenvolvimento econômico, né? Uhum. Então, se você olha para o Nordeste, você vai ter as maiores agências de comunicação nos estados da Bahia, Fortaleza e Pernambuco, que são os maiores estados da região, com a economia mais pujante. A Bahia tem uma característica que é intangível, né? Que é aquela característica da criatividade. Aqui a gente formou grandes publicitários, grandes marqueteiros políticos, grandes comunicadores, né? A comunicação está no sangue da Bahia. Então, eu daria destaque, assim, nesse prêmio que a gente ganhou esse ano, em 2023, são 8 edições, 3 já foram vencidas por agências baianas. E entre os finalistas, todo ano eles levam 5 finalistas para São Paulo, quando eles entregam o prêmio. Na maioria das vezes, é muito difícil ter um ano que não tenha 1 ou 2 agências baianas. Então, a gente tem uma presença muito forte no nosso mercado. E a nível nacional, você falou aí de ir lá para São Paulo. A gente sabe que existe em vários segmentos, ou praticamente todos, né? Um certo preconceito com nós nordestinos. A gente sabe disso, né? Acontece, muitas vezes está até enraizado, né? A pessoa aprendeu dessa forma, aprendeu, entre aspas, né? Com fazer, se achando um pouco superior ao Nordeste. Como é chegar lá e mostrar de fato que o Nordeste tem esse valor? Dá um gostinho especial. E você sentiu em algum momento, né, na atuação dentro desses 30 anos, dificuldade por conta da geolocalização da agência?
Comunicação corporativa talvez seja a única área de comunicação que ainda é muito regionalizada, né? Eu costumo dizer assim, a gente escolheu como agência ter profissionais em Feira de Santana porque só uma pessoa de feira sabe como o Bom Dia Feira funciona. Só uma pessoa de feira sabe o que Dilson, que Fernando, o que vocês aqui da rádio gostam de dar como notícia. Deixa eu mandar logo um grande beijo para essa pessoa que já está aqui, nossa querida Júlia Vital, minha colega de faculdade, de TV Subaé, de TCC, queridíssima amiga. Um beijo, viu, Júlia? Então, a regionalidade para nós ainda é um valor, Fernando. Né? Então, assim, para você ter uma noção, hoje mais ou menos 70% do nosso faturamento é de empresas de fora da Bahia, empresas que têm suas sedes em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, mas que para se comunicar com a imprensa baiana precisam de uma agência com sotaque baiano. Não por isso a gente ainda assim sente muito preconceito, né? Quando a gente vai colocar ideias na mesa, eu costumo dizer que sempre parece que são ideias nordestinas e não ideias brasileiras. É sempre como se a gente estivesse falando de um lugar, como se o Brasil fosse o centro, né? Como se o Brasil fosse São Paulo, como se o Brasil fosse Brasília e o norte fosse um lugar longe, o nordeste fosse um lugar diferente. Para nossa, eu não diria surpresa, mas para o nosso contentamento, as agências daqui e a Comunicativa, inclusive, têm ganhado prêmios nacionais, né? Então, os nossos clientes, por exemplo, marcas nacionais que estão no Brasil inteiro e que estão aqui, também nos premiam como agência com o melhor case do ano, melhor agência que atende a tal marca no ano. Então, assim, o que a gente percebe é que boas ideias podem surgir de qualquer lugar. Então, assim, esse prêmio tem essa também característica relevante. Ele disseca o Brasil, né? Então, você tem lá reconhecimento de agências. Melhor agência do Sul, melhor agência do Centro-Oeste, melhor agência do Sudeste, do Norte, do Nordeste e a melhor agência do Brasil. A gente brinca que a gente, né, nós fomos finalistas 3 anos. Esse é o primeiro ano que a gente vence o prêmio. E a gente brinca que um dia a gente vai ver uma agência de fora de São Paulo vencer como melhor agência do Brasil. Então, assim, tem preconceito, tem um olhar da gente como o estranho, mas ao mesmo tempo tem uma imposição do talento, da criatividade do baiano, da criatividade do nordestino para conseguir furar essas bolhas aí. O baiano é diferente, a criatividade do baiano, meu amigo, tá no sangue. Está no sangue. Claro, Júlia. Sobre isso, que dentro da experiência da gente, a gente já é premiado dentro dos nossos clientes mesmo, né? Como o Moisés comentou. Pra gente já é maravilhoso perceber esse reconhecimento, porque a gente entende que marcas que têm capital aberto, marcas nacionais, marcas fortíssimas, elas valorizam e entenderam e aprenderam de alguma forma conosco sobre a regionalização. Eles necessitam desse olhar regional. E eles tanto aprenderam que a gente já é premiado há um certo tempo, a gente é levado como exemplo para outras agências, para poder as outras agências colocarem dentro desse olhar também essa localidade, né? Essa regionalização desse olhar. Então, para a gente já seria maravilhoso continuar sendo premiado pelos nossos clientes, mas ter esse prêmio também foi especial por isso. Porque é um reconhecimento de alguma forma. Eu acho, né, que eu vim aqui também conversar com vocês, porque essa regionalização ela não é só Bahia. Feira é um universo completamente diferente de Salvador. Verdade. Então, a comunicação feita em Feira de Santana tem particularidades de vocês que são daqui, né? Eu tenho uma agência, a sede é em Salvador, mas é importante a gente entender isso. A gente está em Vitória da Conquista também. A comunicação de Vitória da Conquista é diferente da comunicação de Feira de Santana. Tem nuances diferentes, tem profissionais, tem interesses diferentes. Então, assim, mostrar também que a comunicação pode ser um aliado para empresas que estão atuando em diversos mercados e que as estratégias são diferentes, né? Eu acho que isso é importante para a gente. Valorizar também, não é porque eu tô aqui, mas valorizar também o meio rádio, que é um meio do dia a dia das pessoas, que é um meio da hiperregionalização, ou seja, do trânsito na minha rua, né? Dos problemas da minha cidade, daquilo que está acontecendo aqui no meu bairro, entendeu? E isso é uma coisa que a comunicação costuma ajudar. Mostrar para assim, olha, eu sou grande, mas se eu tiver um problema lá no interior do Brasil, quem vai dar a mão para mim para resolver esse problema é alguém daquele lugar, é uma rádio daquele lugar, é um site daquele lugar, é uma agência daquele lugar. E olha como o ciclo se fecha nesse sentido, né? Você falou justamente de ter a necessidade de entender, né, o que é que aquela região oferece e como a empresa pode se encaixar ali.
E a partir do momento que através do trabalho de vocês, a empresa entende isso, o plano de expansão está pronto, né? Para aquela região. Tá. Então, é aquela coisa mesmo, é o vender mais a médio e longo prazo que vai acontecer se entender de fato essa regionalização da coisa. A gente também tem percebido assim, Fernando, que a nossa área está se transformando com a comunicação. Então, hoje, como agência de comunicação corporativa, às vezes um dos nossos trabalhos é ajudar o cliente no investimento publicitário. Nós não somos uma agência de publicidade, a gente não vai produzir um spot de rádio, não vai fazer uma propaganda de TV, mas às vezes é dizer, olha, para essa rádio ou para esse veículo, não só divulgação de conteúdo orgânico vale a pena, mas também vale a pena um investimento comercial. Eles são bons parceiros comerciais na região. Então, assim, o nosso olhar como consultores de comunicação tem sido ampliado. E toda vez que a gente regionaliza, a gente também ajuda o cliente nesse sentido, né? Imagine uma agência lá da Faria Lima, em São Paulo, comprar mídia no Brasil inteiro. Será que ela sabe qual é a rádio que está chegando lá no coração do público certo, daquele cliente, daquele produto, no interior da Bahia ou no interior do Espírito Santo? Então, nós também temos esse papel. Como nós somos talvez os únicos parceiros que a gente se mantém regionalizado, e isso é uma característica do nosso negócio, né? Não só da comunicativa, mas de outras agências, das nossas concorrentes também. A gente também é um olhar de lupa, né? Daquele cliente que às vezes toma decisões no centro do Brasil, mas que precisa se regionalizar. Então a gente também tem percebido que isso tem ajudado muito a aumentar o nosso olhar como consultores. Maravilha, Moisés. Parabéns, viu? Parabéns. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Bom tê-lo aqui. A Júlia vem sempre acompanhando, né, os clientes, mas bom ter você aqui também conosco, né? E desejar vida longa, né? 30 anos de agência comunicativa, que esses 30 se prolongue por muitas e muitas décadas, entregando resultados e, claro, resultado no nosso segmento de comunicação, seja corporativa, seja publicitária, seja jornalística, é crescimento para toda a categoria, é crescimento para toda a nossa área de comunicação. A gente fica muito feliz e muito nos orgulha, viu? O prêmio de vocês. Muito obrigado. Reforçar meu agradecimento a você, Fernanda, a toda a equipe da rádio, a Dilson, que nos recebe aqui dentro do estúdio com os clientes, fora do estúdio para falar de reunião de trabalho, de projetos, de ações. Queria parabenizar vocês, dizer que é uma felicidade estar aqui em feira. Muito obrigado, espero que a gente continue se vendo, seja dentro do estúdio ou fora do estúdio. Muito obrigado pelo espaço. Maravilha. Júlio, um beijo, viu? Bom gente, demais obrigada. Sempre eu amo estar aqui, vocês sabem disso, né? Minha casa, né, Paulinha? Pois é. Obrigada demais, contem com a gente. A recíproca é verdadeira. Dilson Barbosa. Só para aproveitar e parabenizar aí ao Moisés e a agência de um modo geral, e lembrar que o meio rádio agora, recentemente, até publiquei uma matéria que saiu no UOL, foi o veículo que mais cresceu em faturamento no Brasil, enquanto que as televisões tiveram prejuízo. Vocês têm uma ideia, a Rede Record teve um prejuízo de 519 milhões de reais, enquanto só uma rádio, a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, por exemplo, teve um lucro de 12 milhões de reais. A Rede TV Silvio Santos teve um lucro de 150 mil reais e só ganhou no mercado de capitais. Ou seja, o meio rádio crescendo. Claro que a televisão está se reformulando. Como disseram que o rádio ia acabar, não acabou, ele se reinventou. A TV também vai se reinventar. A TV vai se reinventar, isso ninguém tem dúvida, ela não vai acabar, ela vai se reinventar, falando na TV aberta, como está, né? Com a chegada do stream e outras mídias. Mas o meio rádio foi o que teve o crescimento, quer dizer, medindo-se as proporções, o maior crescimento em toda a história no Brasil, tá? E isso nos dá uma energia para que a gente continue apostando nesse meio, que você tanto falou agora. São 80 anos dizendo que o rádio vai morrer, né? Tem mais de 80 anos e a gente sobrevivendo. O nosso colega Tanuro Brito aqui, ele disse, olha, disseram que a televisão ia anunciar o fim do rádio. É o rádio que está anunciando o fim da televisão e em breve o rádio vai anunciar o fim do mundo. Boa. Tá bom, obrigado a vocês. Obrigado, Dilson. Ana Paula, vamos aonde? Vamos ao intervalo? Vamos aos